Você que está entrando, seja bem-vindo à nossa live das terças-feiras, às 3 horas da tarde. Live é onde a gente troca conhecimento, onde a gente partilha, né, um pouco do que a gente sabe com vocês aí do outro lado, que também tem tanto a nos ensinar. Você, nosso público 60+, que é tão importante pra gente e aqui para o nosso perfil. Exatamente, sejam bem-vindos. Quem está chegando por aí agora, né, a gente está iniciando mais essa live. Que bom te encontrar, a gente fica feliz com esse encontro, em poder ter essa troca com vocês, né? Porque a live de certa forma permite essa troca. Eu sou a professora Yasmin. E eu sou o professor Tiago e nós ajudamos pessoas 60+ a terem um corpo informe e saudável. Eu acredito que a live seja uma forma da gente se sentir mais próximo, até mesmo porque a live ela fica salva aqui no nosso perfil. Então, se você aí do outro lado não conseguir assistir, claro, faça um esforcinho se possível para poder assistir agora, ao vivo, com a gente, às 3 horas, né? Até às 3h30 no máximo, enfim. Mas se não der para você assistir agora, porventura por algum motivo, se você conseguir assistir depois, eu também sinto que é uma forma da gente estar mais próximo. Sim. Por causa dessa troca de conhecimento mesmo. Você comenta daí, a gente parte daqui, a gente responde daqui. Às vezes uma dúvida que você tem, que é sobre algum tema específico de alguma live que a gente está fazendo na terça-feira. Então pra gente é realmente muito importante esse conteúdo. E diz pra gente se o som tá bacana, se consegue chegar até vocês aí do outro lado, que a gente ajeita aqui, que ao vivo é assim, acontece um monte de coisa, mas no final a gente sabe que dá certo. Exatamente, gente, o tema da live de hoje é um tema muito bacana, a gente sempre diz isso, né? Porque eu acho que todos os temas relacionados à saúde são importantes de ser discutidos, de ser conversados, né? E esse, para além da saúde, é também relacionado à estética, então Claro. tem essas duas vias aí que a gente vai conversar na live de hoje, que são vias que são importantes também, obviamente, né? A gente fala muito da saúde, da atividade física depois de 60 anos, relacionada à saúde, né? Costumam associar somente a saúde para o público 60+, mas na verdade você que tem mais de 60 anos aí, você tem que sim lutar pela sua autoestima, você pode sim se olhar no espelho e se sentir feliz com aquilo que está vendo. Então a gente tem essas duas possibilidades, esses dois caminhos para percorrer nessa live de hoje, né? Tanto relacionado à saúde, que é essencial, mas também a nossa autoestima, nosso bem-estar, porque isso também faz bem para nossa mente, faz bem pra gente, né? Eu ia falar exatamente isso, que a live de hoje é engraçado. Você falou exatamente o que eu ia falar, que a live de hoje percorre esses dois caminhos mesmo. Exato. E geralmente a gente nas lives, nos conteúdos, enfim, a gente sempre fala que o mais é claro, estética é super importante, a gente sempre frisa isso. Só que mais importante do que só a estética é a nossa saúde num todo, nosso corpo por dentro, que reflete na parte exterior. Mas que a live de hoje, o tema de hoje, claro, a gente já vai aqui falar qual é o tema, né? Fala sobre esses dois caminhos mesmo, que um influencia diretamente no outro. Exatamente, né? O tema de hoje é justamente sobre como ter um corpo... Eu errei o tema do Tiago. É como ter músculos mais rígidos depois dos 60 anos. O corpo, né, de certa forma. Que fala sobre as duas coisas, Exato. né? Tanto estético. Músculos o corpo é formado por músculos. A parte óssea, músculo, tudo, o corpo isso como um todo. influencia. Já estava até trocando aqui as palavras aqui para vocês. Mas enfim, né, gente? A gente sabe que a expectativa de vida do brasileiro, ela tem aumentado a cada ano. Isso é ótimo, que bom, né? Saber que a gente está podendo viver mais anos. Isso se dá por vários aspectos, né? E eu acredito que um dos aspectos que isso se dá é também pelo esse desejo do público 60+ em se informar mais, em buscar saber mais e se cuidar mais. Eu acho que hoje, além dessas possibilidades, dessas inúmeras terapias que existem aí de possibilidades, as informações também estão chegando para as pessoas com mais facilidade do que no passado. Sim, claro. E voltamos. E a gente sabe que isso é maravilhoso, né? Que aumenta a nossa expectativa de vida. Mas a gente sabe também, é importante a gente sempre reforçar isso, que existe um declínio natural do processo de envelhecimento, né? Esse declínio, a ciência ela já consegue até nos apontar a partir de qual idade esse declínio de massa muscular. A massa muscular nada mais é do que os nossos músculos, por isso que hoje a gente vai falar muito sobre massa muscular, né? O que é rigidez muscular? Né? O que é um músculo rígido? É um músculo forte. Então, durante toda a live de hoje, você vai nos ouvir falando muito sobre massa muscular,
massa magra, então já associa essa palavra à rigidez muscular. Se porventura a gente não usar o nome rigidez, quando a gente trata de massa muscular, a gente está falando sobre essa rigidez, né? Sobre esse fortalecimento da nossa musculatura. E hoje a ciência ela já nos aponta esse caminho aí de que a partir dos 40 anos a gente já começa a sofrer um declínio na nossa massa muscular. E aí já é hora da gente começar a ligar um alerta. Se você tem uma vida sedentária, obviamente que isso se torna ainda mais grave. Se você tem 60 anos e tem uma vida sedentária, se você tem 70 anos e tem uma vida sedentária, aí que esse alerta deve aumentar ainda mais, né, em você e em todos nós. Porque a massa muscular, ter massa muscular, na verdade, é uma grande oportunidade que nós temos de viver com mais qualidade de vida, com mais autonomia. Massa muscular, com certeza, é igual qualidade de vida, é igual saúde. Ter músculos é para além de uma beleza, da estética, por isso que a gente disse que tem esses dois caminhos que a gente vai conseguir percorrer durante a nossa live, porque tem a questão estética, de ter uma aparência boa, de se olhar e estar feliz com aquilo que está vendo, mas principalmente tem essa parte relacionada à saúde, que a gente vai conversar mais na live de hoje. Então, se você tem aí mais de 60 anos, 70 anos, 80 anos e deseja saber de fato se é possível com essa idade ter músculos rígidos, né? Costuma-se falar, usar muito aquele, né, um termo que diz que depois de não sei quantos de idade vai caindo tudo vai despencando, né? Porque isso é um fato. E por que isso acontece? É justamente porque dessa perda, desse declínio. Entenda que esse declínio, ele acontece, ele vai acontecer com todos nós, mas não existe uma via de regra para ele, para eu te dar um quantitativo de quanto você, fulano, vai perder de massa magra, quanto que o Tiago vai perder de massa magra, quanto que aquela Maria vai perder, o Francisco vai perder, porque cada indivíduo, ele é único, né? Algumas pessoas, elas têm a estrutura muscular mais forte mesmo, né? Outras nem tanto, sempre ao longo da vida teve aquela aparência mais debilitada, mais magrinha, frágil, mais né? Frágil. Então isso é difícil de dar, né? De eu te dizer a partir de que momento esse declínio vai acontecer e em que proporção ele vai acontecer com você. O que se sabe é que ele é um processo natural e que provavelmente vai acontecer com todos nós, mas que é possível sim revertê-lo e cuidar da melhor forma possível da nossa estrutura muscular, da nossa musculatura. O que a gente não pode te garantir isso, né, exatamente o que você falou, mas o que a gente pode te garantir é que tudo está ligado à sua genética, a você. A gente tem que se cuidar, óbvio. Eu não sei se vocês sabem, mas 30% da população 60 a mais, ou seja, 30% de vocês, nossa população aqui que nos assiste, que nos acompanha, passa pelo processo de sarcopenia. E se você não sabe o que é sarcopenia, nós já falamos aqui no nosso Instagram, nas nossas redes sociais, nos nossos vídeos, que a sarcopenia está diretamente ligada a essa perda de massa, a essa perda de força, a essa perda de desempenho da musculatura. E é claro que isso interfere em qualidade de vida, interfere no nosso dia a dia, na nossa autonomia, porque, igual a Yasmin agora há pouco falou sobre esse estar mais frágil, essa aparência de mais robusto, de mais forte. Se você já é uma pessoa com predisposição a ter essa fragilidade, a ter os ossos mais fracos, e aí você passa pelo processo de sarcopenia, que aquela massa muscular que recobre a nossa capa, né, nossa parte óssea, e se você acaba sofrendo muitas vezes um acidente, um tombo, para você que seria uma pessoa que seria somente um tombo, é algo mais rígido, é algo com mais risco, é algo mais sério. Então passar por esse processo de sarcopenia é muito mais sério. Se você é essa pessoa que está passando agora, e você pode estar falando aí nesse momento, nossa, eu tenho 63 anos, estou sentindo mesmo que estou ficando mais frágil, que estou ficando mais fraco, que estou perdendo até peso sem querer. Não estou nem fazendo uma dieta específica para perder peso, mas estou perdendo peso. Às vezes você é uma pessoa que está passando pelo processo de sarcopenia. Quero dizer também que é um processo é normal, é natural. O que a gente não pode fazer, eu errei a palavra, é justamente o oposto, é normalizar. Estou passando por esse processo e é isso mesmo. Se for para perder peso, que eu perca mesmo.
Se for para ficar mais frágil, porque é um processo da vida, que eu fique mesmo. E não, quando na verdade não é isso. A gente sabe que quanto menos massa muscular, mais riscos de lesão. Quanto menos massa muscular, mais riscos de ter pouca autonomia na nossa vida. Isso tem uma coisa que ninguém merece, e principalmente você, nosso público se sinta mais, é justamente isso. Ter pouca autonomia, porque já não basta a autonomia que te vai sendo tirada, né? Que vai sendo tirada de você ao longo da vida. Você já não pode fazer mais isso. Há quem diga que você não pode fazer mais aquilo, não pode estar aqui, não pode estar acolá. Quando na verdade é o oposto. Você pode estar onde você quiser e fazer o que você quiser. Mas claro, não se entregar simplesmente por um processo natural também de envelhecimento e falar assim, é isso mesmo. Vou parar por aqui porque não tem mais o que fazer. E o vídeo de hoje fala exatamente sobre isso. A gente sabe que essa fala é até um pouco pesada, né? Mas depois de tal idade, tudo cai. É realmente um processo que acontece. Cai mesmo, e a probabilidade é enorme. Mas dá pra você pegar isso que caiu e você levantar. Não é fácil, não é um trabalho fácil. Ao longo do vídeo a gente vai falar sobre isso. Por não ser um trabalho fácil, quais as armas você pode usar, quais os meios você pode usar. Mas que dá pra você fazer, dá sim. Eu vou pegar até esse gancho do Thiago que ele mencionou aí sobre doenças, né, uma queda, por exemplo. Eu vou trazer aqui outros exemplos, por exemplo, assim, de trazer uma doença, algo comum que acontece independente da idade com qualquer pessoa, a pneumonia. Uma pessoa que ela tem pouca massa muscular, comparada àquela que tem muita massa muscular, na verdade vou falar até o contrário, uma pessoa que tem muita massa muscular comparada àquela pessoa que tem pouca massa muscular, ela possivelmente irá se recuperar melhor de uma pneumonia, por exemplo. Né? E ainda assim, após ela se recuperar da doença em si, do problema em si, a probabilidade dela voltar às suas atividades normais com mais facilidade é muito maior do que aquela que teve também a pneumonia, ainda assim se recuperou a trancos e barrancos, mas está voltando para suas atividades do cotidiano. Porque aquela pessoa que ela tinha bastante massa muscular ali, reserva de músculos no corpo dela, ainda que naquele período que ela ficou mais acamada, mais debilitada, talvez no hospital ou qualquer outra realidade, e tenha perdido massa muscular, ela ainda vai ter uma reserva. Eu estou tentando explicar de uma maneira simples para vocês, porque né? Elas que ficam, né? Exato. Ela ainda vai ter uma reserva ali para ela se recuperar de maneira gradativa, ainda que seja devagar, mas se recuperará melhor do que aquela pessoa que não tinha nenhuma massa muscular, uma pessoa mais frágil. Vou dar outro exemplo da osteoporose, né? Que é uma fraqueza aí nos ossos, na parte óssea, né? Que influencia a massa óssea do nosso corpo e tudo isso, e aumenta o risco de queda. Depois de 60 anos isso se torna ainda mais grave, né? Porque você sabe que, né, influencia isso. Se você tem mais de 60 anos, tem osteoporose, tá perdendo massa muscular, né? Que você já está sabendo aí que a partir dos 40 anos tem esse declínio. Diminui algumas questões relacionadas até mesmo ao nosso labirinto, a nossa visão, e tudo isso aí vai... equilíbrio já vai perdendo. Exatamente, tudo isso aí acumulado, você vai perdendo o equilíbrio. Uma pessoa que tem osteoporose e ela se machuca, e ela se lesiona, e ela cai, ela tem qualquer fratura, a sua recuperação é muito difícil. Não é só uma quedinha, né? Como se a gente caísse. Exatamente, não é uma quedinha simples. Se essa pessoa aí, ela cai, ela se machuca, como o Thiago mencionou anteriormente, a sua recuperação, se você tem massa muscular, provavelmente vai ser uma recuperação mais rápida. Contrário daquela pessoa que tem pouca massa muscular. A sua recuperação certamente vai ser mais lenta e até mesmo, exemplo, né, quando o Thiago quebrou o braço dele, né, ele perdeu massa muscular na região que ficou imobilizada naquele curto período de 30 dias. Imagine então uma pessoa que já tem tendência à perda de massa muscular, precisa ficar imobilizada e já é uma pessoa mais frágil. Como que a sua recuperação se tornará ainda mais difícil? Por isso que a gente está insistindo de que existem esses dois caminhos, né? A rigidez muscular é muito mais do que a estética, que obviamente influencia, né? E nos incomoda também. E eu acho até que, te cortando, mas não perde o raciocínio que eu quero que você termine o que você vai falar. Porque logo eu já vou entrar na parte falando sobre estética. E eu acho que é importante a gente falar primeiro sobre essa parte mesmo, sobre essa parte da musculatura, da parte óssea.
para que a gente entenda que estética é só uma consequência. É uma consequência, exato. Que não é o mais importante, que não é a prioridade, que não é ruim, claro, todo mundo quer, mas que só dá para você ter uma estética bacana se você conseguir alinhar. Saúde, exatamente, né? Porque tudo aquilo, a gente costuma dizer que tudo aquilo que vem fácil, vai muito fácil. Dificilmente você terá o seu corpo rígido se você não tiver uma boa musculatura, uma boa massa muscular. Você vai entender, né, mais ainda no decorrer desse vídeo aí durante a nossa conversa. Você percebe então, gente, que o músculo mais rígido, a pessoa mais forte, com aquele aspecto de pele mais firme, e agora a gente já vai entrando um pouquinho nessa parte da estética, claro, né? Não totalmente, porque está tudo interligado, como a gente está falando desde o começo aqui dessa live. A pessoa que tem um músculo mais firme, mais rígido, ela que aparenta ser mais forte, tem um impacto direto na nossa vida, e é um impacto de forma positiva, não de forma negativa. Então essa aparência de ser mais forte, de estar mais firme, ela é super importante para nós, para qualquer pessoa. Mas nesse caso, a gente está falando diretamente para você, nosso público 60 a mais. Porque com essa diminuição de massa muscular, com essa diminuição de força, acaba que o nosso andar fica mais lento, nosso cansaço fica extremo. Então assim, eu não fico cansado. Exatamente. São sintomas, inclusive, de que a pessoa está perdendo massa muscular, com dificuldade de locomoção. Se eu não consigo descer uma escada e tá ok. Se eu não consigo andar rápido daqui até a janela e tá ok. Se eu perco peso, eu falei até mais cedo sobre isso, sem querer, ou seja, eu não estou nem fazendo uma dieta para perder peso, eu somente estou perdendo peso. Excessiva, sem explicação. Isso não é normal, isso não é algo que você, nossa, ok, que bacana, estou perdendo peso. Não, a gente tem que investigar, porque não precisa automaticamente ser só o processo de sarcopenia, a gente precisa ir atrás e descobrir o porquê. Por isso é que é bacana também a gente estar sempre alinhado com o nosso médico, com o nosso endocrinologista, com um geriatra, com o médico da sua confiança, para você saber como que anda o seu corpo. Claro que a gente sabe que isso também afeta diretamente a sua autoestima, a nossa vida. Falamos de autonomia um pouco mais cedo, porque você se fica mais flácido, mais fraco, se sente mais frágil. Você leva um tombo, não é somente um tombo, que você recuperaria às vezes, nossa, machuquei meu joelho, mas tá ok, botei um gelo e consegui prosseguir. Não, você passa um dia, 2 dias, 3 dias com aquela dor que persiste, porque já há uma perda óssea, já não há mais uma massa muscular que vai recobrir aquela parte óssea. Então não é algo que fica simples, é algo com uma projeção muito maior e afeta a nossa autoestima. Aqui nesse ponto a gente vai entrar diretamente na estética. Por quê? Se você percebe que você está com aquele aspecto da perna mais molinha, do braço mais molinho, da pele mais flácida, e é claro que ao longo da vida o processo é justamente esse, a gente até falou isso mais cedo, a Yasmin falou e eu comentei, cai, né, gente, na gravidade, a nossa pele vai ficando mais molinha, o nosso olhar vai ficando mais caído, a nossa testa vai vindo rugas, enfim, marcas de expressão, e são marcas de expressão ao longo da vida, né, que a vida foi deixando na gente que tá ok. E isso mexe com a nossa autoestima. Mas eu quero dizer pra vocês que há uma luz no fim do túnel, que dá pra você sonhar, você é um público 60 a mais. Você chegou aqui e tá falando assim, nossa, mas eles falaram que é isso aí mesmo. Dá pra parar por aqui, mexeu com minha autoestima, tô me sentindo mais fraco, não tô me sentindo tão forte, tô vendo que meu braço tá mais flácido, minha perna tá mais flácida, meu bumbum tá mais flácido, minha barriga, aqui ó, não dá pra fazer nada, é justamente o oposto, dá pra fazer. Principalmente se você conseguir alinhar toda a sua vida e o seu dia a dia, porque é super importante, não somente para a estética, mas é claro que a estética é importante porque tá tudo bem você querer estar bem, se olhar no espelho, se sentir bonito e querer estar com aquele aspecto de firme, durinho, ou seja, aquele aspecto de rígido. Resumindo, né, o que a gente até mesmo falou para dar uma pincelada para vocês, para ter um corpo rígido é necessário ter massa muscular. E para ter um corpo rígido é necessário ter autonomia, qualidade de vida, estar bem fisicamente. Vai ser impossível ter um corpo rígido se você não estiver bem fisicamente. E a real é que ninguém que deseja estar com um corpo rígido e firme está passando por uma situação de doença, né? Porque quando a gente está passando por uma situação de doença, uma enfermidade, a gente se preocupa principalmente em melhorar a nossa saúde, para que depois a gente venha melhorar, como o Thiago gosta de mencionar, né, os aspectos relacionados à estética, né, à nossa autoestima. Então uma coisa está ligada na outra.
E aí, né, a gente vem agora no pulo do gato, né? Como de fato fazer então pra gente ter um corpo rígido depois dos 60 anos. Agora você já sabe o que ajuda a ter um corpo rígido depois dos 60 anos, ter massa muscular. Ok, mas professores, como eu vou construir massa muscular se vocês já me disseram que depois dos 40 anos eu perco massa muscular? O que eu tenho que fazer então para manter essa rigidez, para manter as minhas pernas, os meus braços, o meu bumbum com um aspecto mais firme? A resposta é clara e bem óbvia, Você sabe. Que vocês provavelmente já sabem, é o exercício físico. A prática regular de exercício físico é indispensável para te ajudar a construir músculos. E eu vou te explicar de uma maneira bem simples, assim, para que você entenda. Não quero entrar em muitas questões técnicas para não dificultar o entendimento e para a gente não prolongar e fugir do assunto principal, né? Porque vocês querem respostas mais claras e diretas. Claras, exatamente, né? Mas quando a gente pratica um exercício físico, né? Seja qual for a modalidade, vou falar um pouquinho sobre as modalidades mais pra frente. O que acontece na nossa musculatura é que a nossa musculatura ela é fadigada, né? Como eu posso explicar de maneira mais clara para vocês? É como se a gente machucasse aquele músculo durante a prática de exercício físico e para aquele músculo que foi machucado, ele precisa se reconstruir novamente. A partir dessa nova reconstrução, o nosso músculo ele se torna mais forte e ele cresce. Você consegue me compreender por que o exercício físico ele é indispensável na construção muscular e no corpo rígido? Porque quando eu machuco a minha musculatura, quando eu pratico exercício físico e faço esse machucado na minha musculatura, ele automaticamente se reconstrói e a partir dessa reconstrução ele vai aumentar e vai se tornar mais forte. Por isso que o exercício físico ele se torna indispensável para quem deseja ter um corpo rígido. Mas talvez você daí de casa esteja se perguntando, mas qual exercício físico afinal eu devo fazer? Bom, o mais indicado são exercícios de resistência, exercícios de força. Exemplos são musculação, crossfit e, claro, o treinamento físico funcional, que é aquilo que a gente vem oferecendo para vocês aí ao longo desses 7 meses, 8, não sei aí, que a gente já está com a página dos 60 mais, né? O mais importante é que você pratique exercício físico dentro de uma modalidade que você goste de praticar. Porque o exercício físico, alinhado mais pra frente, nós vamos te explicar a alimentação que também se torna indispensável. É possível sim, mesmo depois dos 60 anos, 70 anos, ter um corpo rígido. E a gente tem muitos exemplos aí nas mídias sociais de pessoas que já têm 60, 70 anos e estão muito bem fisicamente. Exatamente. A gente precisa também entender que a Yasmin até comentou da alimentação e eu vou entrar nesse ponto. A alimentação, ela é peça-chave. Ela é peça-chave. Não basta só o exercício físico, senão o exercício físico ele pode influenciar até de maneira negativa se você não ajustar a sua alimentação. Pode até acelerar o seu processo de perda de massa muscular se você não se alimentar de maneira correta. Então, sem contar que você pode gastar demais sem ter o que repor. Exato. Porque você vai gastando, você pratica atividade aqui, exercício ali, mas você não come direito, você não se alimenta direito. E você fazer essa ingestão de proteína no seu corpo, ela é super importante, porque é ela que vai causar essa musculatura, que é tão importante para você, público 60 mais. Então você entende que esse ganho de massa muscular, ter esse corpo mais firme, ter esse corpo mais forte, mais rígido, é super importante, não somente para evitar quedas, evitar lesões, claro que não, mas para o contexto da vida, para que você evite, para que você consiga regredir, para que você consiga fazer um retrocesso nesse processo de sarcopenia, para você desacelerar esse processo. Porque, mas professores, você falou da proteína, você falou da musculatura, você falou como que eu posso fazer isso. A primeira coisa que eu poderia falar com você é, se você se alimenta direito, se você come bem. Porque comer não é comer bem. Mas eu tomo café da manhã, eu almoço e eu janto. Eu como gordura aqui, gordura ali. Não. A gente também sabe que quando a gente vai ficando... Ou eu quase não como, não tem porque estar com esse Não excesso, sinto fome, não como.
toma um leite quente aqui. Não, você precisa ter uma ingestão de proteína suficiente para o seu organismo. A proteína, na verdade, ela é responsável pela reconstrução muscular. O ganho de músculo vem dela. O ganho de músculo vem dela. O exercício, ele machuca a sua musculatura propositalmente, mas é a proteína que causa essa reconstrução muscular. Então, se você está em déficit dela, de vitaminas, de minerais, obviamente que você vai ter muito mais dificuldade para ganhar massa muscular e ter o seu corpo rígido aí, sonhado. E aí não adianta dieta feita se você está em déficit desses nutrientes que a Yasmin falou. E aí entra um ponto muito bacana que é alinhar como nutricionista. Porque se você sabe o que comer, sabe como se alimentar. E aqui eu abro até um parênteses para outras questões. Às vezes um processo de obesidade, um processo de perda de peso, ou um processo de massa muscular. Você que somente precisa ganhar massa muscular porque o seu médico falou, olha, você está abaixo do peso, né? Vamos correr atrás. E aí, entenda que pular uma refeição... Mas, gente, eu tenho 63 anos, 70 anos, 80 anos. Eu preciso me importar com isso? Isso é tão sério assim pra mim? Isso é muito sério. Pra qualquer idade, pra todas as idades, mas principalmente pra vocês. Porque, como a Yasmin falou, depois que a gente atinge uma certa idade, uma coisinha não vira só uma coisinha. Junto com elas vem uma série de outras situações. Então, se você tá com falta de vitamina C, vitamina D... provavelmente vai estar interligado com uma questão aqui, outra questão aqui, aí você não consegue sair de casa, você sente mais sono, você fica com menos equilíbrio. Não rende no seu exercício físico. Vai embora mais cedo do exercício. Faço 3 vezes na semana, não estou conseguindo fazer nem 2 vezes, quem dirá 3, quem dirá 4. E aí não adianta você se exercitar estando dessa forma. Por isso que tem que estar alinhado em todos esses pilares, na sua alimentação, de dentro para fora. E assim, até gostaria de abrir um parêntese aqui sobre as outras modalidades que nós não citamos aqui. No caso, nós estamos aqui falando sobre você mais do que manter, né? A gente está falando aqui sobre construir. E construir exige estímulos que algumas modalidades elas não conseguem nos dar de maneira tão eficiente quanto essas que eu citei. Vou dar um exemplo. O Pilates é uma atividade, né, uma prática de exercício físico importantíssima e vai te ajudar sim a manter a sua massa muscular, até mesmo ajudar aí na sua recuperação, a ganhar um quantitativo de massa muscular, porque você vai estar fazendo um exercício em que alguns movimentos exigem também resistência. A hidroginástica também, mas se você deseja ganhar de maneira significativa massa muscular, não tem outra. Você precisa fazer exercícios mais intensos, que fazem mais resistência ali à sua musculatura, ao seu corpo de maneira geral. E aí, entre essas sequências de exercícios e essas infinitas possibilidades que a gente tem, é a musculação, o crossfit, exercícios que exigem mais, né? O treinamento físico funcional, que é o que a gente oferece aqui no 60 mais. Então, se você deseja ganhar massa muscular, você tem que ir por esse caminho. Por isso que é importante também o acompanhamento de um profissional de educação física para te orientar em relação a isso. Porque às vezes as pessoas querem vender de qualquer jeito aquilo que elas oferecem, mas não apontam de fato ali aquilo que é melhor para o indivíduo, para aquela pessoa, né? Cada indivíduo é único e nem sempre o que é bom para um vai ser bom para outro. Assim como o exercício, não significa que o exercício que é bom para o Thiago vai ser bom para mim, ou que é bom para Maria vai ser bom para Francisca. Enfim, infinitas são as possibilidades. Mas o profissional de educação física ele vai conseguir te orientar de maneira mais assertiva, de que esse ganho de muscular ele seja mais eficiente e seja de fato palpável, não só um sonho ou uma conversa que vocês estão escutando aqui de nós profissionais de educação física. A gente está te dando um norte, mas é na prática, é no exercício físico que vocês vão conseguir construir essa musculatura mais rígida. E volto a afirmar, se existe uma chave aí para de fato ter uma musculatura mais rígida, é a sua alimentação. Inclusive, digo até mesmo, a sua má alimentação também influencia nessa musculatura aí mais flácida, porque a gente sabe que o tabagismo, que o excesso de álcool, tudo isso influencia também na aparência da nossa pele. Então, assim, é uma luta constante da nossa musculatura aí e dos nossos maus hábitos aí contra a gente. Então, não é só se alimentar bem, é
também se livrar daquilo que pode vir a te atrapalhar a ganhar músculos. A chave de ter um corpo rígido, de fato, é alimentação equilibrada, saudável, rica em proteína e exercício físico de maneira regular, contínua, onde você é estimulado, onde você se supera e você consiga, de fato, aí, alcançar seu objetivo. Seja ele para qualidade de vida, para a saúde, seja ele somente relacionado à estética. É possível sim, mesmo depois dos 60 anos, você ter um corpo mais rígido, a musculatura mais rígida. É fácil? Eu não vou mentir para você, as estatísticas estão aí, nós já mostramos, já falamos e sempre repetimos que a ciência já nos mostrou, já nos apontou que existe essa perda aí de massa muscular, porque também não envolve só a perda de massa muscular, né, Thiago? Envolve outras perdas, questões hormonais que influenciam também no ganho de massa muscular. Por isso que, alinhado até mesmo com um profissional de educação física, com um nutricionista, como o Thiago mencionou, é importante que os seus exames estejam em dia. Questões emocionais. Questões emocionais, porque às vezes a tireoide está aí alterada, isso tudo influencia na sua disposição também. Às vezes o hormônio aí está em déficit, está muito baixo e precisa ter uma reposição hormonal. Então é um conjunto de coisas que influenciam no nosso ganho de massa muscular. Mas de maneira bem assim simples, eu diria que o exercício físico e com o exercício físico e com uma alimentação equilibrada, com toda certeza você vai conseguir sim ter o seu corpo rígido e entrar em forma aí depois dos 60, 70 anos. Que não dá para poder ficar sem o exercício físico. Exatamente. O tempo vem dizendo pra gente que não, que você tem 60, você tem 70, só que a gente tem que ir contra o tempo, falar que sim, que dá sim, que eu posso sim, que eu consigo. Então, não escape do exercício físico, abrace ele porque ele é o seu aliado nessa luta aí, ó, para poder recuperar a rigidez do seu corpo. Se você gostou do tema de hoje, ficou com dúvida, você que está entrando agora, né? A gente está aqui chegando ao fim da nossa live. A live vai continuar salva, ela fica aqui salva no nosso perfil. Pode comentar, mande sua pergunta, que independente de estar na live ou não, a gente responde com o maior prazer. Então assista essa live. Surgiu dúvida? Manda pra gente aqui no direct, que não tem problema, que a gente responde, até porque pode se tornar tema dos nossos próximos vídeos. A gente adora quando vocês mandam e interagem com a gente, porque a gente acaba também tendo um retorno de vocês para saber daquilo que vocês querem saber, daquilo que interessa a vocês. Ah, esse é um tema que eles querem saber, que eles querem que a gente fale sobre aquilo, então vamos tirar a dúvida deles, vamos falar sobre isso. Dá um norte pra gente, é muito bacana. Muito obrigada pela sua presença, muito obrigada pela companhia aí nessa live. A gente espera que aquilo que a gente falou, o conteúdo que a gente gerou, tenha aí te alcançado e de certa forma te influenciado pro bem, para você de fato aí depois dos 60 anos ter o seu corpo em forma e saudável. Até a próxima live, fiquem com Deus, gente. Tchau, tchau, pessoal. Lembra que corpo rígido tem que ter exercício físico.